Você não é o que te fizeram. Você não é o erro que você cometeu. Você não é a sua faculdade. Você não é o seu trabalho. Você não é nada disso. Você não é o que sua avó disse. Você não é o que aquele amigo de escola falou que você era tímido, que você era burro, aquela professora que falou que você não tinha capacidade, que você era uma pessoa lerda, uma pessoa que não sabia falar nada, esse monte de rótulos que a sociedade coloca na gente. Você não é um engenheiro, você não é uma enfermeira, você é muito mais que isso. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar. Eu sou o Ellison Santos, um apaixonado por desenvolvimento pessoal. Então se você curte esse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal e bora para o vídeo. Hoje eu quero falar com vocês nessa imagem linda. Hoje eu tô aqui em Póvoa, vim visitar um amigo meu aqui. Cenário lindo, né? Eu quero falar um pouco com vocês sobre identidade. Que a gente está vivendo hoje num mundo onde as pessoas estão cada vez sem saber, cada vez mais perdidas, sem entender quem realmente elas são. Eu tô dizendo isso porque eu passei por isso. Eu vivi a minha vida toda achando que, como eu fui atleta a minha vida toda, no momento em que eu parei de jogar, eu tive uma crise de identidade. Eu comecei a pensar assim, mas quem eu sou agora? Quem eu realmente sou? Qual papel eu tenho na sociedade? O que eu sei fazer? Porque antes eu sempre fui atleta, as pessoas me perguntavam, Wellington, quem você é, o que você faz? Eu sou atleta, eu treino, eu jogo. Então eu sempre tive essa resposta na ponta da língua. Só que depois que eu parei de jogar, imagina, o que eu respondo agora? Agora eu não sou mais atleta, agora eu não jogo mais, eu perdi minha identidade, será que eu sou isso? Agora eu vou contar para vocês a história de José do Egito. Para quem nunca viu, eu vou contar aqui para vocês. A história do José do Egito é assim. Ele estava com os irmãos dele e ele sempre foi obediente a Deus, ele sempre foi fiel a Deus. Então o pai dele sempre amava. Observação, essa história está na Bíblia, tá? O pai dele sempre amava ele era o filho queridinho do pai. E aí os irmãos começaram a ficar bravos, com inveja, e começaram a odiar José. E aí sabe o que os irmãos fizeram com ele? Os irmãos de José pegaram ele, jogaram ele dentro de um buraco. Imagina, ele tinha 17 anos na época. Jogaram ele dentro de um buraco e chegaram para os pais dele e falou assim, o José sumiu, eu acho que algum bicho comeu ele sumiu, não sei o que lá, porque eles sabiam que ele ia morrer naquele buraco. E imagina, o José com 17 anos dentro de um buraco, jogado pelos irmãos. Nesse exato momento, ele tinha quatro formas. Tinha a forma como os irmãos dele viam ele. Imagina, os irmãos dele viam ele como uma pessoa, como um lixo. Imagina se ele imagina, nossa, meus irmãos acham que eu sou um lixo, que eu não presto, que eu não sirvo pra nada. Eles me maltratam, eles não me amam, eles não gostam de mim. Essa era a forma como os irmãos dele viam ele. E tinha uma segunda visão, que era a visão como as pessoas que passaram por ali, os egípcios que passaram, que viram José ali, tiveram a visão dele. Nossa, mais um escravo. Vamos levar ele para o Egito, vamos vender ele como escravo. Vamos levar ele, a gente vai ganhar muito dinheiro. Então, a visão deles era que José era uma mercadoria. Que José era simplesmente uma mercadoria. Então, eles levaram ele como escravo. E tinha a visão de José em relação a si mesmo. Imagina, naquele momento, um menino de 17 anos dentro de um buraco. Imagina você com 17 anos dentro de um buraco, jogado pelos irmãos, deixado de lado. Cara, ele poderia pensar qualquer coisa. Eu não presto, eu sou um lixo, cara, sou uma vítima, por que meus irmãos me jogaram aqui? Ele poderia sentir ódio de Deus, ele poderia, nossa, se sentir a pior pessoa do mundo. Quem? Nossa, ele foi jogado fora pelos próprios irmãos. Imagina o que ele sentiu naquele momento. Nossa, o sentimento dele deve ter sido horrível. Só que daí, nesse momento, tem a última visão. Tinha a visão que Deus tinha sobre José. Deus via José como um propósito. Deus via aquela situação como um propósito, como um chamado. Mas naquele momento, José não entendia, ninguém entendia.
Então agora se coloque nessa situação. Como você se sentiria? Quem você acharia que você é? Vocês não concordam que tem uma crise de identidade numa situação dessa? Porque tem 4 tipos de visões diferentes. Tem a visão dos irmãos do José em relação a ele, tem a visão dos egípcios em relação a ele, tem a visão do próprio José em relação a ele e tem a visão de Deus em relação a ele. E aí, continuando a história, o José é vendido como escravo lá pro Egito e aí ele chega no Egito, a mulher do faraó se apaixona por José. Só que nesse momento ela vai querer ter relações com José, só que ele não quis, porque ele era muito fiel a Deus, muito obediente a Deus. E ele sabia que ele não poderia cobiçar a mulher do próximo. Então ele não quis. Só que daí a mulher do faraó, ela bolou uma coisa pro Josué ir ser preso. Ela foi e mentiu pro faraó, disse que o José tinha dado em cima dela. E nesse momento o José é preso, só que mesmo assim ele continua sendo fiel a Deus. Ele continua sendo fiel aos princípios. E aí ele continua lá preso e tudo mais, enfim, por injustiça. Mais um momento que Josué poderia se revoltar, se sentir vítima, só que em nenhum momento ele parou. Ele continuou fazendo a mensagem e resumindo uma história longa, chegou um momento em que o faraó ele precisava que alguém interpretasse o seu sonho. E aí perguntou pra todo mundo, e aí eles falaram, não, tem uma pessoa que tá presa lá que ele sabe a importância da gente ter habilidades. Nesse momento o José, ele sabia interpretar sonhos. E aí ele interpreta o sonho do faraó, que iam vir 7 anos de fartura para depois 7 anos de seca. E aí por ele ter interpretado o sonho, e o faraó percebeu que onde o José colocava a mão prosperava. Ele colocou o José como governador do Egito. E naquele momento, foram 7 anos de fartura, beleza? E depois desses 7 anos de fartura, os irmãos de José vieram até o Egito, porque o Egito era o único lugar naquela época que tinha comida, que tinha alimento estocado, por conta do sonho de José. Então eles se anteciparam à época das vacas magras. E aí os irmãos de José chegaram lá e viram que José era o governador do Egito. E naquele momento, imagina você nessa situação. Os irmãos que jogaram você no buraco. O que você faria nessa situação? E o José, sendo obediente a Deus, ele perdoa os irmãos. Ele perdoou os irmãos, falou, não, eu perdoo vocês, ajudou os irmãos, ajudou toda a família. E naquele momento, a visão dos irmãos em relação a José, ela começou a se transformar. Ela começou a mudar. Porque os irmãos começaram a visualizar o José como salvador, como uma pessoa que salvou a nossa família, uma pessoa que veio para fazer a diferença. E aí a visão dos irmãos mudaram em relação a José. Só que a visão de Deus, e a própria visão de José em relação a ele começou a mudar também. Não, agora eu sou governador do Egito. Imagina, eu sou governador do Egito. Só que tem uma visão que ela nunca vai mudar. Independente do local, independente de onde nós estejamos, é a visão de Deus, porque já está escrito lá na Bíblia, em Gênesis 1:26, façam do homem a minha imagem, faça o homem conforme a minha imagem e semelhança, domine ele sobre os animais do céu, as aves do céu, os animais da terra, os animais do mar e todos os animais rastejantes, alguma coisa assim. E essa visão ela nunca muda. A visão como Deus te olha. Você é amado. Você é amado. Então eu te pergunto, até quando a gente vai pegar a visão de outras pessoas? Se Deus já disse a nossa visão, Deus te ama. Começa a olhar agora para você como Deus te olha. Não como o seu amigo te olha, como o Joãozinho olha, como a Maria olha. Não importa a opinião deles, importa a sua real identidade. Você nasceu para despertar uma geração. Você nasceu para fazer grandes coisas. Isso é a imagem e semelhança do Criador. Então você pode muito mais do que você imagina. Só que professores,
pais, amigos estão te limitando, falando que você não tem capacidade, que você é feio, que você é aquilo, que você... Cara, mas Deus tem uma única visão sobre você. E aí? Qual visão você teria nessa situação do José? Então, dependendo do local onde você esteja, a visão sobre você vai mudar. Então, pare de se importar com a opinião dos outros e saiba a sua real identidade. Se esse vídeo fez sentido para você, comente aqui embaixo o que você achou e compartilhe com uma pessoa que você acredita que faz sentido, que vai gostar de ver esse vídeo. Se inscreve aí no canal e acompanhe aqui que toda semana nós estaremos juntos. Bora pra cima!